Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Thiago, que a gente vai falar aqui hoje do próximo jogo de Star Wars. O seu codinome é o Projeto Bruno, mas agora oficialmente saiu o nome do jogo e o nome do jogo é Star Wars Zero Company, a Companhia Zero. Pelo que a gente sabe até agora, o jogo vai ser altamente inspirado em um jogo chamado XCOM. XCOM é um jogo de tiro de ficção científica e ele tem um estilo de jogar ele muito diferente, é o que a gente chama de turn-based, é um jogo de turnos, muito parecido com um dos jogos meus aí favoritos de todos os tempos, que é o Baldur's Gate 3. É um jogo onde cada personagem tem a sua vez de fazer a sua jogada. A boa notícia é que a empresa que está fazendo esse jogo é a Respawn Entertainment, que é a mesma empresa aí que fez o Jedi Fallen Order e outros aí. Então, né, de cara aqui a gente já vê que o pessoal tem muita experiência com Star Wars, que é uma ótima notícia. A imagem do jogo que foi publicada pela própria Disney lá no site starwars.com é essa imagem aqui. Como a gente consegue ver, a gente tem esse cara aqui no meio, né, que parece ser o personagem principal, um cara normal, talvez um mercenário, um caçador de recompensas que foi contratado pela República, algo assim. Na mão dele tem um holograma aqui de um droide de batalha. Aqui do lado a gente tem esse parceiro aqui que parece demais com um Bariano, alguma coisa assim. Então, somando mais um aqui, a gente vê um Bariano, um cara com um B1 na mão dele, um holograma, e significa que é provavelmente aí durante as Guerras Clônicas. Então, o Jedi aqui com a máscara meio parecida com o Plo Koon, interessante também. Um soldado clone do lado dele, bem autoexplicativo, e do outro lado um Mandaloriano. O Mandaloriano é interessante, né? A gente sabe que os Mandalorianos, durante as Guerras Clônicas, o planeta deles estava uma confusão tremenda, então vai ser interessante a gente ver qual é a história desse cara aqui, ou dessa mulher, né, sei lá. E aqui o nome do jogo Star Wars Zero Company. A gente tem pouquíssimas coisas que saiu sobre esse jogo, mas aparentemente aí durante a Star Wars Celebration, que vai começar em breve lá no Japão, a gente vai ter bem mais informações. Mas o que a gente consegue ver pelo jogo é que é basicamente isso, muito parecido com XCOM, pelo menos segundo essa imagem aqui que vazou do jogo anteriormente. Esse estilo de jogo aqui, turn-based, é uma opção que parece estranha, mas na realidade funcionou muito bem pro XCOM, que é um jogo de tiro. Então tem altíssimas expectativas aí para esse jogo também. Até mesmo a parte de combate físico, inclusive, jogos aí como o Baldur's Gate 3, que eu já falei para vocês anteriormente, né? Funcionam muito bem, mesmo sendo de turnos aí com combate, ou seja, um Jedi, por exemplo, ou um Sith nesse jogo ia funcionar normalmente, sem problema algum. Apesar que ainda não vazou nada, a parte que eu tô assim mais ansioso, que eu mais gostaria de ver, eu vou ser honesto com vocês, é a parte do combate espacial. Eu não sei se vai ter combate com naves nesse jogo, o que pra mim é algo que tá fazendo falta demais, porque o único jogo que a gente tem, assim, que é bom de Star Wars, que é de combate de naves, é o Star Wars Empire at War, que infelizmente é um jogo que é velho, cara. É um jogo de 2006, apesar que é um jogo muito bom, tem muitos mods aí pra melhorar os gráficos e tudo mais, a inteligência artificial e tal, mas ainda assim continua sendo um jogo velho, né? Então pra mim faz falta demais. A outra parte aqui que também não me deixou tão contente é em questão a era que eles escolheram. Eu acho que devia estar explorando uma era diferente. A era do KOTOR, da Velha República no Star Wars Legends, por exemplo, ela foi inicialmente explorada, iniciada através de um jogo, o jogo KOTOR. E aí a gente tem uma outra era de Star Wars aí que tá sofrendo demais também, que é a era da Alta República. Pouquíssimas pessoas acompanham a Alta República, e eu acho que uma das grandes razões disso daí é porque a gente não tem algo que consegue colocar a gente dentro daquela era em si. O máximo que a gente já teve de Alta República foi o carinha lá que foi encontrado nos jogos Jedi pelo Cal Kestis. Então, seguindo a fórmula do XCOM, eu tenho certeza o jogo vai ser bom, provavelmente vai ser um sucesso também pelo que a gente viu e andou lendo aí, mas se for só da era das Guerras Clônicas, eu acho que no final vai ser meio que um desperdício. Uma oportunidade perdida, essa é a minha opinião. O que eu tenho certeza que seria fantástico, que infelizmente eu acho que não vai acontecer, é se o jogo fosse mais estilo o Battlefront 2 clássico, o antigão, que a gente tinha uma campanha que acompanhava os clones durante toda a sua jornada, saca? Desde o iniciozinho ali das Guerras Clônicas até a Era do Império, a Era da Rebelião e o fim da República. Isso sim eu acho sensacional. Inclusive lá a gente joga até mesmo com uma aliança rebelde. Eu acho que se implementasse algo assim nesse jogo, eu acho que aí seria fantástico demais. Mas
pela imagem que foi publicada do jogo, que a gente consegue ver aqui, parece que o jogo vai ter alguns personagens que são bem fixos, vai ter cada um deles parece que vai ter uma história específica deles, então eu acho que não vai ter essa variação aí, essa diversidade que eu tô falando. De qualquer forma, o jogo parece muito interessante, muita gente me perguntou o que eu achei interessante, achei massa, eu gosto de jogos estilo XCOM, então eu tenho certeza que esse jogo vai ser bom, muito melhor sem dúvida que o Star Wars Outlaws, então isso em si já é um sucesso, né não? Mas deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acharam desse jogo aí? E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva, hein? Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.